Oi pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? Bom, voltei aqui e hoje a gente vai começar um videozinho de Páscoa, tá? Para fazer esse porta-guardanapo, a gente vai utilizar o cortador de casinha, lançamento desse ano de Páscoa de 2021, de 10 centímetros de altura. Vamos utilizar também o cortador babado da Blue Star quadrado, que esse daqui ele tem tamanho de 7 centímetros o corte. Eu abri aqui com a minha régua niveladora de 10, deixei ela bem certinho. Gosto sempre de usar creme Nivea quando eu vou trabalhar com o cortador, porque eu acho que facilita na hora de tirar. Então eu venho, passo Nivea, coloco aqui, não vou usar nenhum tipo de textura na base, depois vocês vão entender o porquê. Pressiono com o alisador para ficar mais fácil e cortar bem retinho. Dou uma mexidinha, ó. Viro ao contrário que ele já cai. Tiro as rebarbas, se for necessário. Aliso bem certinho para ficar um acabamento bem bonitinho, tá? Nas laterais. Reservo e deixo secar. Para fazer a base da casinha, a gente vai utilizar a régua niveladora de 6 milímetros. Eu passei um pouquinho de Nivea na bancada para não grudar. Estou sovando a minha massa e vamos abrir. Vou usar a textura de coração da Stamp Cri e vou marcar. Não precisa passar nada na textura. Se sentir a necessidade que está colando, utilizem amido de milho batidinho para poder soltar, tá bom? Ó. Ela fica assim. Então, para a parte da base da casa, nós vamos utilizar esse cortador. Sempre eu uso para fazer o corte o nível. Eu vou cortar 2 vezes essa parte, vou reservar e vou deixar secar para que quando eu for fazer a montagem, ela esteja bem estruturada. Para fazer o telhado, a gente vai precisar de um pedaço de massa rosa baby e vamos manter a altura. Por ser uma peça de encaixe, a gente tem que manter. Se a gente começou a parte de baixo com 6, esse daqui também tem que ter 6. Como eu vou fazer um corte em L e a massa para não ficar muito extensa, o que que eu faço? Eu abro um rolinho e eu vou fazer ele, vou dobrar ele na posição de um L, dou uma ajeitadinha aqui para me cortar com mais facilidade. Dou uma dobradinha aqui, ó, ajeito, para não ficar com essa marca, eu venho aqui e passo novamente o rolinho. Quem quiser texturizar também a parte de cima, pode. A gente pode aqui usar, ó, a textura de linhas. Eu vou colocar aqui do modo de comprido. Coloco, aperto e trago, tá? Ele já marcou. Aí eu vou vir agora e vou fazer o corte. Posiciono e repito esse processo para que a gente faça 2 vezes 2 telhadinhos para compor aqui a nossa casinha. Então vai ficar basicamente dessa forma. Porém, nós não vamos montar essa casinha agora. A gente vai cortar, reservar por pelo menos 24 horas, com o tempo que tá bem quente, tá? Se tiver um tempo mais frio, tem que esperar um pouco mais. Eu vou deixar reservado e vou cortar agora a portinha da casinha. Essa parte aqui, eu venho e eu não vou usar uma régua, porque a porta eu quero algo mais fino. Então eu vou sem a régua niveladora mesmo, abro uma espessura de mais ou menos 2 milímetros, passo novamente a textura de linha, tiro. Notem que ela não gruda. Quando a massa da gente tá seca, ela não tem necessidade nem de bater o amido, que ela não gruda. Encontro a parte reta, aperto e posiciono. Esta daqui, se eu quiser já colar na parte da frente da casa, eu já posso. Que aí eu já deixo secando tudo junto. Porém, nós só vamos usar uma portinha, porque uma vai ser o lado da frente da nossa casinha e essa daqui vai ser a parte de trás. Então tá tudo pronto o nosso primeiro passo, vamos deixar reservados aí por 24 horas para que a gente possa vir montar o restante. Bom, passado 24 horas, passei cola branca aqui, uni a parte do telhado e coloquei um arame para colocar de pé no meu isopor para que ele secasse reto, pegasse ventilação de ambas as partes e não entortasse. Então tá aqui o arame galvanizado para que não tenha problema de enferrujar e estruturar sem problema de quebrar. E a nossa base, nós vamos fazer agora a decoração da parte de cima da casinha e a parte da frente. Então, ó,
Como eu disse, a gente não ia precisar de 2 portinhas porque a gente vai fazer uma montagem desta forma. Então atrás não tem essa necessidade. Para fazer a decoração da portinha, nós vamos utilizar a massa branca Fabi Rodrigues. Não precisa misturar com clareador, porque ela já vem pronta para usar. É somente sovar e colar. Nós vamos pegar uma bolinha, vamos fazer um rolinho e alongar. Como o meu biscuit tá bem úmido, que eu acabei de fazer, eu vou utilizar água para que eu cole esse acabamento. Aqui é uma caneta, ela tem água dentro, é um pincel de água. Então eu venho aqui na lateral, passo água. Vocês também podem trabalhar com cola, se ambas estiverem secas, para que não tenha problema de soltar. Venho e coloco esse acabamento ao redor da portinha, ó. Deixando esse excesso para baixo e corto aqui, ó. Com esse pedacinho que sobrou, eu vou afinar um pouco mais e vou enrolar as 2 pontas. Eu puxo e faço uma voltinha. Aqui do outro lado a mesma coisa. Eu puxo e faço uma voltinha. Agora eu vou fazer uns detalhes de decoração na parte aqui de cima com umas folhinhas e umas florzinhas. Eu já tenho bastante apliquezinho pronto. Esses apliques são em biscuit, feito com os kitzinhos de ejetores. É bacana a gente fazer e deixar tudo pronto, porque fica fácil acesso para a gente poder agilizar o nosso processo produtivo. Aqui eu tenho umas florzinhas, ó. E aqui umas folhinhas. Já estão todos secos. Então agora nós vamos utilizar cola branca. Coloquem um pouquinho de cola e trabalhem com a ponta do palito para que o acabamento fique bem bonitinho. Vou colocar um pouquinho de cola, vou posicionar uma folhinha para baixo e a outra para cima. Encosto uma na outra e em cima dessa folhinha eu ponho um pouquinho de cola e vou fazer o detalhe com uma florzinha de outra cor. Aqui na parte de baixo, eu também quero colocar mais uma florzinha. No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer a casinha. E no próximo vídeo, a gente vai fazer 2 opções de coelhinho. Que aí vocês vão poder usar os 2 juntos e vai ficar o resultado bem bonitinho. Aqui na parte de cima, nós vamos utilizar esmalte na cor marrom. Não se prenda a marca, cores. O que importa é você chegar lá e escolher. O chocolate eu vou querer um tom de marrom, o vermelho eu vou querer para fazer a parte do morango e assim sucessivamente. Foquem na cor que mais vocês gostam e trabalhem com elas, tá? Não precisa ter marca específica. Com o esmalte eu vou colocar depositando em excesso, tá? Eu não vou pintar como se eu estivesse pintando unha. Eu vou depositar para ele escorrer como se realmente fosse uma calda de chocolate. Faça por partes, porque o próprio esmalte que a gente usa para fazer o acabamento é o que eu vou usar para poder colar o confeito. Então eu faço um pouquinho, venho e vou depositando os granulados, tá? A gente finaliza até a outra ponta e vamos reservar e deixar secar. Para fazer a parte de baixo, nós vamos utilizar a nossa massa com o cortador quadrado babado que a gente fez. E agora a gente vai trabalhar com um pedaço de massa verde. Nesse caso eu tô usando a verde esmeralda. Vou sovar e vou abrir um pedaço quadrado. Não precisa ser muito grosso, só realmente pra gente fazer um acabamento e unir aí as 2 partes. Não precisa ser perfeitinho, ele pode ser aleatório, porque a gente vai acabar mexendo nisso e desmanchando. Não precisa ser exatamente um quadrado. Então aqui eu vou pegar uma faca. Vou passar cola branca e vou fazer um modelo de grama nessa superfície. Então, eu vou utilizar esta ferramenta aqui, ó, da Blue Star. Pressione e gire, pressione e gire. Ela vai já dando o formato de graminha, ó. Agora, nós vamos unir essas 2 partes da casinha e deixar um vão para que a gente possa colocar o nosso guardanapo.
Vou deixar um pedacinho de arame. É importante a gente ter essa estrutura, senão a gente não consegue deixar a casinha em pé. Então, eu vou deixar aqui uma altura de mais ou menos 1,5 centímetros de arame. Corto dos dois lados. A parte da textura, ó, vai ficar pra fora, a frente e atrás. Eu não vou colocar no meio, eu vou colocar um pouquinho pro lado direito. Então, eu vou centralizar aqui, ó. Faço um furinho, uma marcação, venho com a ponta da minha ferramenta e furo. Vou passar cola branca e quem quiser pode passar também um pouquinho de Tack Bond, só para ele dar uma fixada melhor na hora da montagem. 2 gotinhas, viram? Cola branca e Tack Bond. Posiciono, empurro e seguro. Do mesmo jeito vou fazer na parte da frente. Cuidado para não colocar a mão na parte branca que a gente acabou de fazer. Se você já tiver com essa parte seca, não vai correr esse risco. Vou demarcar aqui na frente, vou deixar esse espaço só um pouquinho mais para trás. Não precisa ser tão distante. Prestar atenção para deixar na mesma direção. Vejo se é aqui. Furo. Antes de passar cola, coloca até embaixo para ver se ficou na mesma posição. Depois cola. Olhando de frente, ó. A gente vê que ele realmente está na mesma posição. Agora sim, eu tiro, vou passar cola branca e 2 gotinhas de Tack. A 793 também é muito boa. Agora sim, empurro bem. Esse vão é o vão que a gente vai colocar o nosso guardanapo. Olho de frente novamente, vejo se tá certinho. E aí eu vou decorar. Para fazer a decoração dessa casinha, nós vamos usar 2 coelhos. Esse daqui e esse aqui de ladinho, que é os coelhinhos que nós vamos fazer no nosso próximo vídeo. Então, para mim colar esse coelhinho aqui, eu vou colocar cola branca e Tack Bond. O coelhinho já tem que estar firme, tá? Vou encostar ele bem na pontinha da casinha aqui, ó. Não precisa colocar o coelhinho na parte de trás, só na frente já é suficiente. Segura um pouquinho. Olho de frente, né? Sempre vejo se tá bom. E aí eu vou olhar onde eu quero colocar o meu outro coelhinho. Como a... Pra variar, ó, vamos aproveitar o erro e vamos fazer o seguinte. Como aqui tá tudo úmido, vou colocar um pedacinho de massa aqui, ó, pra eu grudar e não acontecer isso. Ele vai criar uma caminha e vai proteger aí para ele não cair. Sempre que a gente for colar biscuit seco, se a gente sentir dificuldade, faz isso. Aqui embaixo não vai cair por quê? Biscuit seco, criamos aqui a camadinha na frente com o biscuitzinho verde molhado, ele vai segurar tranquilamente. Então, vou colocar aqui, ó, faço a marquinha, da onde eu quero meu coelhinho, posiciono, cola branca, Tack Bond, posiciono, olho de frente, vejo se é assim que eu quero. Olha, gente, que bonitinho. E aí, o que nós vamos fazer? Continuar decorando com algumas florzinhas. Vamos usar a folhinha, que é um tom mais escuro. Ele vai sobressair e vai ficar com os detalhes mais fofinhos. E aqui, nós vamos usar mais algumas folhinhas. Então, eu vou deitar para decorar e vocês verem como que vai ficando. Aqui a gente pode trabalhar com a cola branca só, já é suficiente, tá? Vamos decorando aqui, ó. Tudo já decoradinho. E aí, o que a gente pode estar fazendo para ainda ficar mais fofo? Colocar algumas pedrinhas de strass. A gente tem chaton aqui, que é base reta, para trabalhar exatamente com a peça quando ela já estiver em seca. Para trabalhar com chaton e não ter problema de manchar, a gente costuma utilizar a cola legítima. Eu não aplico direto no pincel porque a superfície que eu vou colar é muito pequenininha. Então, se eu aplicar com o pincel, ele vai manchar toda a florzinha. Então, eu vou colocar aqui. Olha só que fofinho, gente. Como já muda totalmente, né, o detalhe do acabamento.
Ali no meu coelhinho eu vou fazer ainda a decoração de blush, todos os detalhezinhos. Então, gente, essa foi uma sugestão bem fofa pra gente estar decorando aí a nossa mesa e fazendo os porta-guardanapo. E também a gente tem cortador menor de casinha, que dá pra seguir a mesma linha e fazer os PG. Aqueles que vêm já colado na argola para colocar em cima do prato. Então, esse fica na decoração da mesa e o PG a gente faz a decoração dos pratos. Fica super fofo também. É o detalhe aí que eu costumo falar que faz a diferença. Caprichem aí nos detalhezinhos, nas florzinhas, nas pedrinhas, que eu posso garantir que o resultado vai ficar totalmente diferente. Esse foi aí o nosso modelinho. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo vídeo ensinando a fazer os 2 coelhinhos. Aliás, nós vamos fazer 3 modelos de coelhinho para vocês poderem trabalhar aí, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Pressiono gente, esqueci o nome do treco. Colou, essa parte tem que cortar, que eu esqueci de passar Nivea. A gente vai secar.